Educa TV apresenta Educação em Debate. O referencial curricular para a educação infantil, caderno temático da Rede Municipal de Ensino para a Música, são exemplos de políticas públicas educacionais curriculares pensando em propostas de trabalho com musicalização que favoreçam o desenvolvimento pleno das nossas crianças. Eles propõem as experiências, as explorações, a interação, a percepção e a expressão por meio da música, que favorecem eles expressarem suas sensações, sentimentos e pensamentos. No primeiro programa, nós falamos sobre musicalização e as nossas convidadas nos contaram suas experiências com o trabalho de musicalização junto às crianças das escolas em que atuam. Na continuidade do nosso bate-papo, nós contaremos novamente com a Mônica e com a Luciana Talão, as nossas convidadas, que vão falar para a gente sobre a importância dos educadores investirem em sua formação sobre o tema e também vão apresentar diversas possibilidades de atividades que podem ser trabalhadas nas escolas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema. Acesse o nosso canal de streaming e assista lá. O Educação em Debate está no ar e eu sou Risa Lemos e em minha companhia para conversar sobre o tema musicalização. Muitas possibilidades estão Mônica Araújo, pedagoga, pós-graduada em Educação Musical, agente de Educação Infantil no SEI Regente Feijó, e Luciana Cristina Talão Freitas, pedagoga, especialista em Educação Infantil com foco em música, atuando como apoio à gestão no SEI Regente Feijó e Chaiussum. Nós agradecemos a presença de vocês, meninas, a disponibilidade para discutir conosco esse tema tão importante. E para começar, a nossa primeira pergunta. Quando a gente pensa em educação musical, é muito importante a gente entender que não precisa se relacionar ao aprendizado de tocar um instrumento, ou aprender códigos musicais, leitura de partituras, ou coisas técnicas referentes à música. Como nós vimos no programa anterior, vocês falaram para a gente da musicalização. E a musicalização na escola é um espaço, é uma proposta de integração da linguagem musical com o contexto educacional. Nessa perspectiva, meninas, quais são as possibilidades de atividades para os nossos colegas educadores que estão nos assistindo do outro lado da tela? Apresentem para a gente propostas de atividades. E a Mônica trouxe alguns instrumentos aqui, então apresenta para a gente, Mônica. Bom, eu quero agradecer então, mais uma vez, de poder estar aqui com vocês. Eu vou começar aqui, apresentando uma recobra. Eu não sei se vocês já viram esse instrumento. É uma recobra, feito por um ateliê lá de São Paulo, e ela tem um som. Faz de conta que eu não sei nada de música e que é a primeira vez que eu vou pegar numa recobra. E que eu tô lá numa roda de música, a música solicitada pela criança, que a gente cante agora, por exemplo, O Sapo Não Lava o Pé, né? Então, eu nunca peguei no instrumento, eu não sei como é que funciona. Eu vou tentar conversar, o instrumento, o objeto sonoro, com a música. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. É triste, né? E depois, o caderno musical da rede, ele chama tudo é coisa musical, né? E ele tem uma pergunta norteadora para nós, é como a música educa, né? E a partir disso, eu vou pensar o que mais faz um som parecido, né? E com isso a criança vai pesquisando, vai refletindo, né? Vai puxando na memória aquilo. Quer experimentar, Lu? Eu quero. Gostoso, né? E é lindo, né, gente? A gente já vai tendo dificuldade igual as crianças. Muito legal, Risa. Ai, meu Deus, gente, vamos lá! A Risa tem mais intensidade, né? Gostei, hein? Como as crianças, né? Cada uma que a gente deixa eles experimentarem lá, eles vão fazer de uma forma. E né? se deixar, Lu, é 1 hora cada um. Porque eles adoram, né? É diferente. E aí é muito interessante porque a gente pode ter outras possibilidades de
organizar um instrumento, fazer um chocalho Sim. com material reciclável, Verdade. né? Exatamente. Aqui, Muito ó, a interessante. famosa calimba, gente. Quem não gosta da calimba, né? Tem a pequena, essa aqui é a média. Eu tenho 3, por exemplo, né? Não domino ela totalmente, mas ela é intuitiva. Então, você começa a tocar uma nota, daqui a pouco, você tenta, dali já saiu uma música, né? Por exemplo, eu vou tentar tocar uma agora para vocês e vocês me falam que música que é, tá bom? Vamos A lá. gente adivinha. É a Viu, música do gente? Seu Seu Lobato. Né? E esse som dela, o que lembra, né? Lembra a harpa. Pra mim, lembra a harpa. E pra você, Lu? Harpa também. É muito suave, muito Verdade. sutil, né? Muito É. suave. É assim. Mostra Aqui- mais uma aí pra Ai. gente. Vamos Vocês não ver. querem experimentar, gente? É um pianinho de dedo, né? Tem gente que chama de piano de dedo. É. Gostoso. Colocar na mão de uma criança, realmente, ela quer ficar mais de 1 hora nisso aqui, ó. Porque é gostoso de tocar e de ouvir, De né? ouvir, né? Intensidade. Aqui, gente, é um chilindró. Então, naquela pesquisa que a gente comentou sobre o projeto de cinema na escola, em algumas músicas, por exemplo, eu gostava de usar o chilindró que representasse o tempo, porque ele tem uma sensação de que o tempo está passando, né? Não é? Verdade. Olha que incrível. E ele pode ser feito com outros materiais também, né? Vai dar imaginação. E sabe o que é legal? Que eu falo que quando a gente pega um instrumento, a imaginação desperta junto, né? Porque quando... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Você já imagina uma história sendo contada. É. E aí você vai falar, né? E o tempo correu, Isso, né? E a gente pode usar os instrumentos nas histórias musicais também. Sim. Não só para cantar, né? Vamos ver, gente. Bem gostoso. E o tempo passou muito rápido. Cuidado com o instrumento, né, gente? Que é uma outra coisa importante que depois a gente vai falar sobre isso. Sim. E esse aqui é um metalofone, né? Normalmente, a maioria das escolas que tem usa um de teclas de madeira. Essa tecla, ela sai, né? Então, por exemplo, se eu quiser... Essa aqui tem uma escala pentatônica, que significa que não tem nem a nota dó e nem a fá. Eu não domino ele, mas ele também, vou pedir para vocês experimentarem e vocês fazerem né, essa vivência para ver. Normalmente se usa 2 baquetas, né? A outra aqui está aqui dentro, mas é só para fazer para representar o som. E de repente você está lá na contação de história e você vai falar que houve passos na escada, ele subiu, aí você, né? Ele desceu, então coisas assim, né? Então não é difícil, é o fazer mesmo, né? É o fazer musical, é o fazer a nossa prática, enfim. Tenta vocês agora. Ai, meu Deus. E num passe de mágica. Isso, aí, tá vendo? E tudo ganha vida, né? Música é vida. Ai, que delícia. Muito, Quentinho. muito, muito bom, meninas. Eu espero que você aí de casa também tenha se divertido um pouquinho com a gente, conhecendo um pouco desses instrumentos que às vezes não são tão conhecidos assim. Nós agradecemos essa demonstração, esse deleite musical, que pra gente que tá aqui no estúdio, tá muito gostoso. Eu espero que você também aí de casa, nossos colegas educadores, também tenham apreciado conhecer um pouquinho desses instrumentos. E não sai daí, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e o Educação em Debate volta já. Educação em Debate. Mundo HQ.
HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate. O programa de quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. No primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre musicalização na escola. Muitas possibilidades. Bom, as nossas convidadas, Luciana Talão e Mônica Araújo, do Sem Regente Feijó, estiveram aqui conosco nesse primeiro bloco, nesse momento de deleite, onde nós conhecemos o xilindró, o metalofone, a carimba, o recobra, que são instrumentos musicais que podem compor o trabalho dos nossos colegas educadores em todas as escolas. Não é preciso ser um especialista em música para trabalhar com musicalização. Assim como musicalização não era um ensino de instrumentos e partitura dentro das escolas. E agora, meninas, nesse segundo bloco, eu gostaria que vamos voltar a conversar um pouco sobre as possibilidades de atividades com musicalização. O que mais vocês recomendam? Vamos começar com a Lu agora. Lu, fala pra gente, o que você, enquanto profissional da educação, que está dentro da escola, não é alguém que está apartado do ambiente escolar. Então isso é muito importante que todos que estão nos assistindo também entendam, né? Tanto a Luciana quanto a Mônica são profissionais, são educadoras que estão dentro da escola. Então o lugar de fala é muito importante. É alguém que fala do interior da escola. Sim. Lu, fala um pouquinho, o que mais a gente pode sugerir para os nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento? Sim, vamos lá. A escuta das crianças, né, da voz aí, das ideias deles é muito importante nesse momento da musicalização. E uma atividade assim bem interessante que eu coloquei em prática e foi muito legal, deu um resultado muito interessante na turma daquele ano, você permitir a composição da música feita pelas crianças, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou alguém que está nos assistindo, quando a gente está na roda, eles querem muito cantar alguma música deles, né? Muitas vezes eles cantam uma música que é conhecida e muitas vezes eles inventam uma música. E aí, o que nós podemos fazer com isso? Como pegar essa ideia, né, e transformar num momento bem interessante? Na época, eu estava trabalhando com o nome da turma, que eu gosto bastante, e nós pudemos compor uma música do Leão, e ficou muito legal, né? Porque as crianças criaram a música. E eu, como mediadora, o que eu fiz? Lá no meio da roda, vamos colocar, né, primeiro a escrita, e eles foram falando mais ou menos o que eles queriam, as frases foram aparecendo. E o que eu fiz? Trouxe os instrumentos para a roda, né, usando a bandinha rítmica, e que por sinal todas as escolas têm, nós recebemos, né, é um material muito rico que nós precisamos utilizar muitas vezes, explorar mais, né? E aí trouxe a bandinha e a partir dessa composição, dando voz a eles mesmo, deixando as crianças falarem. E você vai tentando harmonizar um pouco, dar uma ideia de uma palavrinha final naquela frase. E aí eles vão entrando, né, nessa composição e eles querem falar. E aí vem o instrumento. Como a gente vai colocar um ritmo, né? Porque a música precisa do ritmo. Então, o que você pode fazer? Vai testando instrumentos. Se você tiver muita dificuldade de criar um ritmo novo, porque como a gente cria? Tocando, experimentando, vendo o que vai se adequar nas frases que vão surgindo. Você pode até mesmo pegar a partir de uma música que já existe e colocar a nova composição, né, a nova letra. E eu posso assim dizer que foi um ano muito extraordinário, porque as crianças, todo dia na roda, aquela música tinha que ser cantada. E a música, quando é criada por eles, ela é valorizada de uma forma diferente, né? E foi muito legal. Então, experimente isso. Ouça as crianças, porque de 4, 5 anos, até a partir dos 3 anos, eles querem criar. Então, se a gente dá esse momento, essa voz a eles, sairão, assim, composições maravilhosas. E vai ser muito legal. Isso é uma dica, né? Que eu tenho uma outra dica, que é você colocar uma música, de repente, conhecida, assim, de fundo,
E acompanhar com as crianças, proporcionar, estimular o ritmo com eles. Porque tem criança que vai pegar um instrumento, como a gente estava experimentando aqui, né, Risa? A gente não sabe nem como mover os dedos, né? O que a gente faz aqui? Quando a criança recebe um instrumento, ela vai pegar, ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo. Às vezes ela vai bater pelo corpo, né? Mas você colocando talvez aí uma música de fundo, você vai experimentando os ritmos. E você vai permitindo que eles conheçam. E vai, de alguma forma, eles precisam acompanhar, né? Entender de onde vem aquilo, né? Como aquilo vai acontecer. E essa experimentação é um dos primeiros passos que você vai conseguir ir avançando com as crianças aos poucos. E é muito legal. Não sei se a Mônica também já teve essas experiências. Eu quero complementar a questão, né, da composição. Como é importante tudo que a Lu falou agora para nós. Assim, a escola, o Chailsum, é encostado com o Regente, né? E elas fizeram um filme com cenas das crianças se divertindo com as cigarras. E aí o Mauro, que também era do projeto do Cine Clube, ele fez questão de produzir aquelas cenas, né, para aproveitar. E ele falou: Mônica, eu gostaria que para esse filme fosse uma música original por filme. Eu não quero pegar uma música e colocar, Aí eu pensei, e por a escola, pela quantidade, aquele parque enorme, a quantidade de árvores, é cheio de cigarro, a ponto de você nem conseguir falar no tempo do calor. E as crianças ficam enlouquecidas, né? E elas têm muitas falas sobre a cigarra. E você nem imagina o que se fala, né? E eu falei, gente, por que a gente não aproveita aquilo que eles falam e colocar nessa música, na composição? Foi que a gente fez, então, uma composição. Então, a música foi colocada no filme. Depois vocês podem conferir, né, que a gente vai deixar aí o link. E assim ela fala: fico guardadinha debaixo da terra, fico esperando o calor chegar, para o meu canto começar. E eles falaram para mim, né, ô tia, ela fica lá debaixo da terra, depois ela fica lá na árvore. E também é só no calor que ela canta, né? E tem tudo isso, gente. Então são as possibilidades, né? Aproveitar. É muito importante, então, a gente pensar na autoria das crianças como sujeitos na sua construção de conhecimento. Elas não são alguém que vão vir a ser, mas elas já são. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando, mas agora de uma forma diferente. Nós vamos convidar você aí de casa para assistir um vídeo muito bacana do trabalho desenvolvido no Sei Regente Feijó e no Sei Chailsum. A música é assim, ó. Eu quero ver se você faz o que eu falo. Às vezes vou falar pra cima, às vezes vou falar pra baixo. Pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo. Tem gente que não tá prestando atenção, gente. Então, ok, vamos lá. Eu quero ver se você faz o que eu falo. Às vezes vou falar pra cima, às vezes vou falar pra baixo, pra baixo. Ah, um monte de gente não foi pra baixo. Pra baixo. É igual o morto, ó. Pra cima, pra cima. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo. Eu quero ver se você faz o que eu falo. Às vezes vou falar pra cima, às vezes vou falar pra baixo, pra cima, pra baixo. Pra baixo, pra cima, pra cima, pra cima. Parabéns! A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo muito, muito bacana que a gente acabou de assistir. Não sai daí, o nosso programa ainda não acabou. Nós vamos só dar um intervalinho rápido e vamos voltar já já. Educação em Debate.
Educa Acontece. As notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. E chegamos no nosso último bloco do programa Educação em Debate. O programa para quem gosta de pensar e refletir sobre educação. Nos blocos anteriores, nós conversamos sobre a musicalização, nós conversamos sobre os instrumentos, nos deleitamos com a experienciação desses instrumentos e também vimos um pouquinho de sugestões, de possibilidades de trabalho para os nossos colegas educadores que trabalham nas nossas redes, na rede pública de ensino de Campinas ou em outras redes, uma vez que o nosso programa é exibido em vários lugares, inclusive do Brasil, através do nosso streaming. Bem, pessoal, nós estamos aqui com a Luciana Talão e com a Mônica Araújo, do SEI Regente Feijó e do SEI Chailsum, da Prefeitura de Campinas, que estão conversando conosco nesse programa delicioso. Bem, meninas, conta pra gente mais um pouquinho de experiências, de possibilidades de trabalho, de possibilidade de atuação dos nossos profissionais, dos nossos colegas. De que maneira a gente pode trabalhar com a musicalização na escola, sem pensar nessa perspectiva de ensinar músicas, de ter um trabalho prescritivo, mas de ter um trabalho colaborativo. Vamos conversar com você, Mônica. Bom, Risa, então eu vou falar um pouquinho do parque sonoro, né? Essa importância de ter o painel sonoro na escola. Muitas pessoas, né, vão questionar porque não tem parque na sua escola, mas então pode ser produzido apenas o painel. Por que é importante? Porque a gente vai dar um novo significado para a criança sobre aquele material que poderia ser inutilizado, né? Além de ver essa transformação do material num brinquedo sonoro, ainda está ampliando, né, as possibilidades de sons para ela, né, Lu? Muito interessante. Eu tive algumas experiências e também fica aí como uma outra dica. Nós construímos um cavalo com material reciclável. O cavalo, a famosa música do cavalo Juvenal, e foi fantástico porque a finalização do projeto foi bem no final do ano e as crianças fizeram a construção numa oficina junto das famílias e ele virou o principal, né, instrumento daquela música que fez tanto sentido para eles na casa deles. Então a gente precisa ter esse olhar, né? O que dá para a gente construir com as crianças e o que vai ter significado para eles naquele momento. E é sensacional a experiência, o retorno é muito bom mesmo. Sim. Muito legal. E aproveitando, eu acredito que é muito bom que nós, como profissionais da rede, né? A gente pode buscar por grupos de estudos, a gente pode ver formas, você que está aí nos assistindo também, ver alguma forma de tentar se aprofundar mais do assunto, se juntar a outras pessoas. Nós temos as nossas formações, nós temos os nossos TDCs, nossos HFANs, também é um lugar de formação, né? Que a gente pode pensar num lugar que vai nos ajudar a esse aprofundamento. Acredito que dá para a gente pensar bastante nisso, nas trocas de experiências que nós podemos levar. Às vezes a gente acha que não tem tanta coisa acontecendo à nossa volta e de repente tem um monte, né, de compartilhamentos que vai agregar ainda mais a nossa vida, né, com as crianças, profissional. E uma coisa que é muito interessante é a gente proporcionar a participação das famílias. No momento de músicas e falar na vivência musical, tem muitos pais que sabem tocar instrumentos, sanfona, instrumento até que as crianças não têm tanto conhecimento, e enfim, entre outros. Eu acho que fazer um levantamento aí, uma pesquisa com as famílias, proporcionar uma tarde, né? Uma oficina, um momento que as famílias possam se apresentar, eu acho que é muito rico. Nós precisamos valorizar isso e, mais do que valorizar, proporcionar. Porque se a escola não abrir as portas, né, não vai acontecer. E eu sempre aprendi isso, que nós precisamos ter esse olhar e somos nós, na escola, os responsáveis para trazer a comunidade, né? Trazer essa participação da família. Então, acho que é bem importante. Muito importante mesmo, meninas. E quando a gente fala, né, no trabalho docente coletivo, no horário de formação de agentes monitores, é um espaço dentro da jornada de trabalho muitíssimo importante, pensando na formação permanente.
As redes de apoio, os grupos de estudo, também pensar na possibilidade, gente, olha, de convidar as meninas para ir na escola, fazer uma conversa e pensar numa política de formação voltada para musicalização na escola. Eu acho que essas redes, essas discussões, elas fomentam políticas. E é sobre isso que a gente precisa também pensar. Antes das considerações finais, nós vamos assistir mais um vídeo para todo mundo ficar com gostinho de quero mais e querer conhecer esse trabalho maravilhoso desenvolvido no Sei Regente Feijó, no Sei Chailson. Bora lá, pessoal? Chegando no encerramento do nosso programa, gente. Pois é isso mesmo. E agora, então, a gente vai abrir para as meninas fazerem rapidamente as suas considerações finais para você que está aí do outro lado da tela. Vamos lá, Luciana, com você. Muito obrigada pela honra de estar aqui, espero ter contribuído com algumas experiências. Destaco mais uma vez a importância da gente ter esse olhar para a música, para a musicalização, de tantas coisas lindas que vão proporcionar o desenvolvimento das crianças, a atenção, o ouvir, a linguagem corporal, tantas coisas lindas que a gente pode trazer para dentro das nossas escolas, das nossas salas, e que você aí possa buscar por isso a partir desse tempo que nós estivemos juntos. Aqui, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Agora é com você, Mônica. Eu também quero agradecer muito, né, essa oportunidade e espero que muito mais que a nossa fala, que os vídeos possam mostrar por si como é importante, como desenvolve, né? Também quero me colocar à disposição, quem quiser procurar, estou aberta sim a fazer essa conversa, né? Não sou uma formadora, né? Mas tudo tem um caminho, tudo tem um propósito, sim, né? Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Nós agradecemos a Luciana Talão, a Mônica Araújo, a gestão do Sei Regente Feijó e do Sei Chailson, pela disponibilização das meninas. Nós agradecemos imensamente a presença de vocês, que prontamente aceitaram o nosso convite. E faço minhas as palavras do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, quando ele diz que educar é impregnar de sentido o que fazemos a todo instante. Hoje nós tivemos uma experiência impregnada de sentidos, impregnada de saberes, de práticas, de troca. Isso é educação. E é sobre isso que a gente quer continuar trabalhando. É por isso que nós continuamos lutando pela educação. Nós agradecemos a Secretaria de Educação de Campinas, nós agradecemos a Educa TV, nós agradecemos a você que está aí do outro lado da tela e também a todas as pessoas que estão aqui nos bastidores e que nós não vemos. Aliás, nós aqui no estúdio vemos, mas você aí não vê.
e que trabalham arduamente para fazer esse conteúdo de qualidade chegar até você. Então, nós gostaríamos de, antes de encerrar definitivamente o programa, a professora Mônica falava para a gente, no programa anterior, sobre uma experiência significativa com uma criança. E nós gostaríamos então de encerrar esse programa, dedicando a ele a todas as nossas crianças. E ela vai dedicar especialmente àquela que tocou o seu coração no dia de hoje e que fez com que ela viesse muito mais corajosa para o nosso programa. Você aí pode assistir esse e outros programas no nosso streaming, no Educaflix. E agora com vocês, Mônica Araújo, encerrando o nosso Educação em Debate de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Então, para Isadora, de todo o coração, que encorajou a tia a vir aqui e fazer aquilo que a gente faz na nossa roda, né? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Nossa amizade como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem? Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.